Muito bem, estamos aqui, sustentar escola de negócios, falar de vendas digitais. Me apresentar, sou o professor Kiko Campos, também meu nome é José Francisco, para quem quiser saber. Estou há bastante tempo aqui na Sustentare, no módulo de vendas digitais, inbound. Contar um pouquinho para vocês também, nos últimos anos, tive trabalhando bastante com startups na área de vendas, e vendas digitais sempre foi um tema em startup bastante presente. E a ideia aqui nessa 1 hora é a gente passar um pouquinho por algumas experiências, por algumas histórias com vocês, e peço que a gente interaja principalmente pelo nosso bate-papo. Quem quiser, e eu vou fazer várias perguntas ao longo do tempo, faça, por favor, os seus comentários para a gente não perder nenhuma história, né? Nenhuma oportunidade de pergunta. Então tá, uma coisa que eu queria saber antes de começar, já tem algumas pessoas aqui mandando o boa noite. Quando a gente fala de vendas digitais, qual é o seu desafio hoje com vendas digitais? Então, vou pedir que você coloque aí no bate-papo. Nós temos 20 pessoas aqui na sala, tirando eu e o Felipe, 18. Então, temos aí 18 pessoas que, de alguma maneira, se interessaram por esse tema. Com certeza não foi pela minha foto na divulgação. Então, acredito que queria ouvir um pouquinho de qual é o seu maior desafio em vendas digitais. Boa noite, senhor Alain. Prazer estar aqui com você também aqui neste momento. E vamos lá, vamos falar então de vendas digitais. Quem puder interagir, manda ali no bate-papo. Estou aqui com ele aberto e a gente vai avançando. Bem, essa imagem é de um futurista, Gerard, um suíço, e eu acho que eu gosto muito dessa metáfora visual. E quando a gente fala em vendas, né, 2020 pós-Covid, né, pós-Covid no início do sentido de ter começado o Covid, essa imagem ela ilustra muito o que foi esse ano para as pessoas de vendas, né? Acho que a gente começou o ano com muito otimismo, acreditando que conseguiríamos, depois de 2019, um ano bastante desafiador, que conseguiríamos avançar de maneira bastante consistente as estratégias de vendas. Aí chegou o tsunami da Covid e arremessou a nossa estratégia de vendas por água abaixo, né? Todo mundo aqui tinha programado, conseguiu em janeiro. Janeiro nós tínhamos férias, então já não é um mês muito do positivo, fora quem é da área de turismo. Aí chega fevereiro, que é aquele mês ali que já começa a dar aquela embicada de aquecer, de começar a ter mais negócio. Aí chegou março e veio o tsunami. E é interessante, né, que na área, eu vou colocar aqui um laserzinho point, que para a área de defesa, né, vamos assim dizer, para os governos, para a área financeira, área de saúde, de turismo, de educação, são alguns dos mercados que foram super impactados por toda essa mudança na forma de vender. E aqui esse texto aqui de cima, né, que invariavelmente o futuro não é uma extensão do passado. O que eu quero dizer com isso aqui é que por mais que você tenha tido sucesso em vendas, no momento atual, vendas digitais, ela não traz nenhuma
ou pouquíssimas recordações do passado da sua venda offline. Então eu pedi a vocês que estão participando aí trazer o seu desafio, reforço aí para trazer no bate-papo algum desafio de venda digital. Se você não colocar nada, eu sigo aqui a minha agenda, não tem problema nenhum. Outro ponto interessante obrigado aí o Ebrael foi o melhor problema até agora, tá, Ebrael? E o único. Então a gente vai tratar o teu problema com bastante foco. E essa imagem aqui, além da frase bacana de cima, eu acho que todo mundo olha aqui o para-brisa e o espelho retrovisor. E eu já fui consultor, né, bastante tempo para saber que muitas áreas comerciais elas gastam mais tempo analisando desempenho de vendas do passado do que trazendo de verdade uma proposta, um plano de ação para o futuro. Ou seja, a gente ficar olhando o que vendeu, quem vendeu, como vendeu, legal, pode ser uma chance, mas de verdade é sobre o futuro que a gente precisa investir o tempo do nosso time de vendas. Legal, o Alan também trouxe aqui que o maior desafio dele é priorizar o produto com investimento mais assertivo nesse momento. A gente está disputando um budget desafiador, vender educação online também é um desafio. Legal. Vou tentar passar aí por esses desafios durante essa 1 hora. Bem, eu quero aqui trazer alguns pontos que não são vendas digitais, tá? São, vamos dizer assim, são muitas vezes algumas derrapadas mais comuns. Uma delas é a pessoa começar a vender sem ter um mínimo de um entendimento do cenário. E aqui é legal, né? Porque o Ebrael colocou aqui, né? O alcance do público, poder de compra, a necessidade do produto. Bem, a gente aqui não está falando de marketing digital, a gente está falando de vendas digitais. Então, algumas coisas eu acredito que a gente já passou para falar de vendas, né? Um ponto importante, e aí quando a gente está falando em vendas digitais, é a gente ter a sigla chama MVP. Espero que todo mundo já algum dia já tenha ouvido falar de MVP, mas MVP em português é você ter tido um mínimo de teste do seu produto para poder de verdade conseguir saber o que é que no teu produto as pessoas enxergam valor. Então, se a gente tem clareza do nosso produto, por exemplo, estou pegando aqui algumas dúvidas que nós estamos tendo aqui no chat. Muitas pessoas começam, contratam uma agência, contratam pessoas, mas não tem clareza da proposta de valor do seu produto. E a proposta de valor tem que responder a seguinte pergunta: o que é que o teu produto resolve? Né? Com clareza. O meu produto faz as pessoas ficarem mais inteligentes. Bacana. Para quê? Que problema ele vai resolver tendo mais inteligência? Então, acho que um ponto muito importante é compreender esse cenário. Também não é ficar 3 anos fazendo planejamento, mas ter um mínimo de compreensão do cenário, né? Outro ponto é, todo mundo fala muito da estratégia, eu vou vender isso, eu vou vender no LinkedIn, eu vou vender no Instagram, mas não tem clareza da execução e muito menos de quanto você precisa para executar a tua estratégia. Quando a gente fala de vendas digitais de verdade ela não é cara, mas também ela não é barata, né? Eu garanto para vocês que você vai gastar muito menos numa estratégia de vendas digital do que você ter uma enorme equipe de vendas de campo, né?
E muitas vezes a gente confunde assistência técnica com vendas, né? São coisas diferentes também. O terceiro ponto, e eu, Kiko, posso dizer que eu vivi isso, apesar de conhecer bastante vendas. Eu tive uma experiência que eu fiquei super apaixonado por um produto e eu fui tentar vender esse produto e a gente achou que simplesmente anunciando o produto em redes sociais faria com que as pessoas tivessem de verdade o interesse em comprar o meu produto, né? E como tem muitos dados que enganam, né? Por exemplo, quando você vai lá no Facebook e você contrata uma agência para fazer o seu marketing digital, eles começam a te apresentar um monte de gráfico, de alcance, pessoas que clicaram. E muitas vezes esse tipo de número não te traz nada, porque como foi colocado aqui pelo Ebrael, você precisa ter o público certo, né? Não adianta você ter 1000 pessoas vendo o teu produto, não são as 1000 pessoas que não vão comprar o teu produto. Como a Viviane colocou aqui, né? As pessoas não entendem exatamente, nem sabem para que precisam, né? Bem, o outro ponto aqui, né? Achar que você, durante o processo de construção da tua estratégia de vendas, você vai colocando ali as coisas. Bem, pessoal, um dos pontos, como eu falei, vou imaginar aqui que todo mundo já fez todos os testes, pesquisa de mercado, MVP, viabilidade. Então, passamos esse estágio que é de marketing e estamos falando só de vendas, tá? Bem, a primeira pergunta que eu queria fazer para vocês todos aqui, se vocês puderem responder no bate-papo, é: você tem um plano GTM, que é Go to Market, de ir para o mercado? Você já sabe para quem você vai vender, se ele usa o seu produto, se ele compra algo similar, se ele gasta dinheiro sobre isso? Basicamente, isso é um plano de ir para o mercado vender um produto. E isso pode ser uma empresa de uma pessoa, pode ser uma empresa que fatura já R$ 1 milhão por mês, por dia. Então, quando a gente fala de vendas digitais, a gente tem que ter um mínimo de plano. E assim como o plano ir ao mercado requer você investir um tempo, eu preciso ter uma estrutura mínima para fazer vendas digitais. Eu vou colocar aqui um slide para vocês que ele representa um pouco do que é vendas digitais na prática, né? Que é um pouquinho da coisa como um todo, né? Então, eu preciso definir quem é o meu cliente para poder prospectar, para depois começar a vender, né? Então, quando a gente fala de ir para o mercado, a gente fala minimamente, né, de ter esse conjunto aqui de sopinha de letras. Se você está assustado com as letras, com as palavras que você está vendo aqui na tela, como Go-to-Market, ter um playbook, Growth Hacker, ter um report, ter uma tática de preço, fazer um pitch, qual é o teu território, onboarding. Se você tem desconhecimento de qualquer uma dessas palavras, você precisa, com absoluta certeza, fazer um curso de vendas digitais, né? Hoje, nessa 1 hora, a gente vai bater um papo, mas aqui estão alguns dos elementos mais simples de vendas digitais, né? Que basicamente a venda digital, o que ela muda, né? Que antigamente o vendedor ele fazia toda a jornada de compra e hoje o vendedor ele entra, quando a gente fala de vendas digitais, ele entra só para o processo final de vendas. Então, um monte de
ferramenta, ela surge antes. Então, é a importância da gente ter esse plano. Então, como eu falei para vocês, não adianta a gente aprender só fazendo, a gente precisa isso. Outro ponto importante é que, caso você não esteja numa empresa que já tenha um histórico de vendas digitais, você vai precisar de um tempo para que a tua estratégia de venda digital ela comece a gerar resultado. O fato é que você tem vários elementos para saber se essa tua estratégia, de fato, ela está te levando para algum lugar. Não é você botar ali a semente, esperar 3 meses para que dê algum resultado. Você consegue, ainda mais em vendas digitais. É bem diferente daquela época de venda que você tinha que cegamente acreditar na palavra do seu vendedor. Aqui não. Aqui você consegue, em vendas digitais, monitorar muito fácil como que a coisa está acontecendo. E por último, né, os mercados também que você vai vender o seu produto, eles também têm fases, fases como maturidade, fases como alta demanda. Então, eu vou te dar um exemplo. Puxa, eu tenho um produto para vender para a indústria automotiva. Beleza. É um mercado que hoje é um mercado bastante maduro, mas será que a gente está numa fase de começo, de meio, de fim para vender esse produto? Então, é bastante importante que você entenda qual é a fase que você está vendendo. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, né? Vamos falar aqui. Existem duas arquiteturas de vendas digitais bastante diferentes. É a venda B2B, que eu vou vender para empresas, que tem um jeitão, e a venda... Uau! Não fui eu que fiz essas anotações, pessoal. Peraí, deixa eu só aqui tirar, que não sei o que aconteceu. Bem, então, um ponto muito importante é você saber qual é a arquitetura de vendas que você precisa criar. Se é uma arquitetura para vender para o consumidor final ou se é para vender para a empresa. Isso daí muda radicalmente a tua estrutura. Outro ponto importante é você entender o que é que mudou, na opinião de vocês, o seu relacionamento com consumidores e clientes, né? O que mudou de verdade é que tanto consumidores quanto clientes, hoje, eles têm muito mais conhecimento sobre o produto que você está vendendo e sobre esses benefícios. Então, a grande sacada aqui no relacionamento com os seus consumidores e com os seus clientes é o tal do CRM, que hoje também você pode ter um CRM barato, né, como um Pipefy, como um HotSuite. Claro, eu quero contratar um Salesforce. Você não precisa de Salesforce nesse momento, né, se você estiver começando. Então, você precisa garantir credibilidade e transparência nesse relacionamento. Então, é muito importante que você tenha como registrar esse relacionamento. Outro ponto é a venda por meio de redes sociais, pessoal. Então, quando a gente fala de vendas sociais, eu estou falando de inbound, e-commerce, e-service, marketplace, né? Quando eu estou falando do inbound, eu tenho o Sales Navigator do LinkedIn. Então, perceba que, dependendo da minha arquitetura de venda, se ela vai ser para empresas ou para o consumidor final, eu vou ter uma transformação de ferramentas, pessoal. E isso é muito fácil da gente conhecer. Você tem muitos cursos gratuitos para fazer e não requer muita técnica, tá?
Outro ponto. Quando a gente fala de vendas digitais, a tua empresa ela precisa ter uma vitrine digital. Essa vitrine digital não é principalmente pela questão, vamos dizer, prática. Essa vitrine ela não é só o teu site. Então, você tem que, nas vendas digitais, saber como explorar o seu LinkedIn, como explorar, porque perceba que, por exemplo, eu vou fazer uma venda B2B. Putz, qual dessas plataformas fazem mais sentido para o meu produto ou para o meu serviço? De novo, não é porque todo mundo está botando no LinkedIn ou está botando no Instagram que você precisa dessas mídias. Então, vale você entender qual é. Por isso que, antes de começar, você precisa definir como é que você vai entrar no mercado. Porque a partir dessa estratégia, não é depois que eu comecei que eu defino a estratégia. Bem, como é que hoje é a nova... como é que é essa nova arquitetura de vendas? Bem, essa nova arquitetura de vendas, não se assuste com a sopinha de letras que você vai ver agora, é uma arquitetura que ela tem essa carinha aqui, né? Tirando os nomes em inglês, que isso daí a gente vai estar conversando aqui, esse aqui é como hoje as vendas digitais são percebidas, né? Então, eu tenho aqui uma questão de gerar conhecimento, onde aqui eu estou dando informações dos benefícios do meu produto ou do meu serviço. Aqui eu ainda nem tenho um potencial cliente. Aqui eu estou pura e simplesmente dando às pessoas benefícios, casos, eu estou soltando nas mídias. Aí, a partir de um momento que esse cara clicou na minha página, ele deu um like, ele mandou uma mensagem que ele quer o meu e-book, ele quer mais informação, ele se transforma num fantástico lead. Pessoal, se isso daqui for muito básico para vocês, coloca aqui no chat que a gente acelera, tá? Eu estou indo aqui bem no basicão mesmo, para todo mundo estar na mesma página. A partir do momento que eu pesquei esse potencial cliente em lead, eu preciso qualificar esse cara. Eu qualifico hoje esse cliente por meio da educação. Lembre-se, pessoal, aquilo que eu falei lá atrás, né? Esse cara de fato vai comprar o meu produto? Se ele for comprar o meu produto, eu preciso qualificar esse cara. Quando ele entra nessa fase aqui, eu estou já saindo, né, de um lead que veio por marketing, né? Então ele veio lá pela minha página, eu entrei ou no LinkedIn, encontrei lá o meu potencial cliente, fiz o contato com ele, então ele vira um MQL. Quando ele vem para cá, ele já se transformou numa oportunidade, estou começando a qualificar, é aqui que eu começo a chamar esse cara de fato como uma oportunidade. Então, ele quer mais informação, fiz uma demonstração e por aí vai. Então, esse é o funilzão que a gente usa em vendas digitais. Bem, outro ponto interessante quando a gente fala de vendas digitais é que hoje o que impera, não estou dizendo que é a única forma, mas o que impera em vendas digitais é conteúdo. O que eu quero dizer com isso, Kiko? Eu vou vender, por exemplo, um produto para melhorar o home office das pessoas, que hoje é uma tendência, né? Todo mundo está trabalhando em home office, em casa, então eu vou vender um produto para home office. Se eu vou vender um produto para home office digitalmente, e voltando aqui para o meu funil,
Antes de eu perguntar para o Kiko, Kiko, você quer comprar o meu produto? Eu preciso, nessa fase aqui, que é uma fase de gerar visibilidade da minha marca, vender 10 passos do home office na época do Covid, como vencer o isolamento. Eu estou dando conteúdo para o cara só para a pessoa prestar atenção em mim. Então, quando eu estou falando de vendas digitais, eu preciso, por isso que eu falei que antes de vendas digitais, eu preciso ter a aula de marketing digital. Porque eu preciso saber que tipo de conteúdo eu quero disponibilizar para as pessoas. É um e-book? É um vídeo? É uma imagem? É um jogo? Porque, de novo, pessoal, eu tenho que ter clareza da pessoa que eu quero impactar. Quando eu fazer isso, aí eu venho para cá, que é o processo de vendas, que é identificar o meu público-alvo. E, de novo, público-alvo, pessoal, eu tenho que definir o estado, o perfil dessa pessoa, quanto ela tem, vir para cá para a etapa 2, conhecer as necessidades dessa pessoa. Puxa, Kiko, mas eu não fiz nada disso e eu já estou anunciando no Facebook. Tudo bem. Tente pegar as primeiras pessoas que você já vendeu, né? E classifique. Interaja, faça pesquisas. Se você quiser fazer uma pesquisa muito boa, use alguma plataforma que dê essa possibilidade das pessoas interagirem, tá? Então, primeiro, você precisa conversar e ouvir para depois mandar conteúdo. Depois, você precisa dar alguma coisa primeiro em vendas digitais para que o cara depois queira sim o teu produto e o teu serviço. Então, um ponto muito importante em vendas digitais é você entender que esses 5 passos aqui, eles são básicos, né? A gente não precisa de muita coisa para isso. Bem, e aí outro ponto, né, aqui para a gente avançar nas nossas vendas digitais, é a gente então entender o seguinte, né? A turma toda do marketing tem que ajudar a gente despertar o desejo das pessoas do meu produto e do meu serviço. Eu preciso ter facilidade que as pessoas encontrem o meu produto e o meu serviço. Por isso que quando eu falei aqui de alguns casos, como por exemplo isso daqui, ó, Growth Hacker, você não precisa contratar um Growth Hacker, mas você precisa saber como que você busca. Então aqui tem palavra-chave, como que você faz hashtag das suas publicações, avaliar as respostas dos seus estímulos, para que você atraia as pessoas, para que você se conecte e comece um relacionamento. Então percebam que quando a gente fala de vendas digitais, aqui é o processo tradicional de venda, né? De mostrar produto, mas percebam quantas coisas eu tenho antes da venda tradicional. Então, se eu não tenho todas essas etapas aqui minimamente organizadas, a minha venda digital ela vai ser um sofrimento eterno. Eu vou estar querendo gerar resultado e eu não vou estar gerando nenhum resultado. Um ponto importante é esse aqui, né, pessoal? Vender pelo telefone não é nada novo, né? A gente está chamando de venda digital, mas assim, a gente já foi impactado em algum momento, eu tenho certeza que todo dia, eu recebo uma ligação de um robô, de alguma empresa, me oferecendo: olá, José Francisco, supernatural, né? Então, o que isso acontece? Isso criou, né, uma péssima reputação. Então, todo mundo que recebe uma ligação indesejada é
o famoso filme queimado do seu produto, da sua empresa, do seu serviço. Então, não ligue para uma pessoa que não deseja receber a sua ligação, tá? Se você, venda digital tem que passar a mão no telefone. Perfeito, tem que passar a mão no telefone. Mas você tem que transformar os desconhecidos em prospects, os seus prospects em clientes e o teu cliente em promotor. Esse é o ciclo. E como que eu faço? Eu atraio o cara para o meu perímetro, eu engajo o cara, eu encanto. E aí eu fecho as vendas. Não tem como a gente fazer esse processo de outra forma. A gente precisa ter qualidade. E como que hoje as pessoas estão divididas? Quase todo mundo tem uma área de venda interna. Então, esse é um cenário bastante comum. E hoje, a área mais eficiente de vendas numa empresa está na turma de vendas internas e vendedores de campos. O autosserviço, ele é bom? Ele é bom, com certeza, mas depende muito da sua forma de vender, do seu produto e do seu serviço. Pessoal, então, como é que hoje eu posso atrair o meu cliente? Bem, a venda digital, ela tem dois nominhos importantes, que é o inbound e o outbound. Vamos lá. O inbound, né, é quando o cliente vem por meio de mídia paga, conteúdo que eu tenho no blog. Aí o cara entrou lá no blog, ele quer entrar na minha newsletter, ele quer receber o meu e-book, esse cara, ele está vindo pelo que nós chamamos de inbound. Quando o cara ele é abordado, por uma lista de contatos, por uma pessoa que me deu um telefone, eu venho pelo outbound. Mas nos dois casos, pessoal, eu preciso ter uma abordagem com esse cara. É muito raro eu simplesmente pegar um contato que o cara nunca ouviu falar do meu produto ou do meu serviço, eu passar a mão no telefone e eu gerar uma oportunidade. É muito difícil. Eu posso dizer para vocês que quem consegue algo disso é uma pessoa realmente abençoada, porque a maior parte das pessoas não consegue fazer isso. É muito difícil. Então, o que você tem que fazer para você gerar valor? Bem, você precisa alimentar o teu cliente de informações. Como é que eu faço para eu alimentar o meu cliente de informação? Bem, tem uma técnica venda que a gente... Em vendas digitais, nós separamos o processo de vendas. A gente, em vendas digitais, a gente coloca a turma de venda que vai fazer o outbound. Então, é aquele profissional que ele vai entender onde encontrar essas pessoas. E aí ele pode ir em LinkedIn, em listas de premiações, listas de vendas. Aqui o cara ele vai fazer a venda bem segmentada. E o inbound é a turma que vão alimentar o teu funil de vendas. Então, todos nós temos que ter, como eu coloquei lá, hoje o que vende é conteúdo, ele vai criar listas e listas e listas de vendas. E aí, a hora que esses dois caras descobrem que aquele prospect, né, ele nem sabe que ele tem teu produto ou teu serviço, ele se transforma em lead. Putz, descobri que existe um produto ou um serviço. Quando tudo aquilo começa a dar certo, ele vem para cá, que é a área onde eu começo a ter um contato mais tradicional de vendas, né?
Um ponto que é importante a gente relembrar é o seguinte, pessoal. Se a tua empresa tem um produto novo, você só vai ganhar escala depois que 15% das pessoas do teu mercado target conhece a tua empresa. Até lá, você será um eterno desconhecido para essas pessoas. Então, um ponto importante é, para ter vendas digitais que funcionem, você pode ter uma única pessoa fazendo essas duas coisas, se a sua empresa é você mesmo, mas você precisa ter uma agenda diferente para fazer outbound, para fazer inbound. E o que é importante você lembrar é que ambas dão bastante trabalho. E tem o terceiro momento, que é o momento, ou a terceira equipe, melhor dizendo, que é a equipe de fechamento. Então, eu tenho uma turma para desenvolver a venda, então, nutrir o cara com informação, com conteúdo, com follow-up, simplesmente para dar, olha, Kiko, eu lembrei aqui desse material que eu sei que você naquela vez comentou que precisa, então eu estou o tempo todo alimentando para que aqui é a turma que vai falar da proposta, do preço. Esses dois aqui, em momento algum, estão falando de proposta de vendas. Ele não está falando de preço, pode até dar uma referência de preço, mas aqui é a turma que está alimentando o cara para que os executivos, ou os closers, como a gente diz, ou são os responsáveis por fechar. Então aqui, por exemplo, a Viviane colocou aqui no nosso bate-papo que ela quer engajar o público qualificado quando eles não entendem exatamente as suas demandas. Viviane, é muito comum isso acontecer, tá? É muito comum, não é raro não, tá? O que você tem que fazer quando você precisa engajar o público? Pessoal, para engajar o público, você precisa criar uma cadência de prospecção, né? E essa cadência, ela acontece de diferentes maneiras. Ou seja, eu posso fazer pesquisa, eu posso fazer e-mail, eu posso mandar mensagem, eu posso ligar. O ponto é, eu preciso criar uma rotina para essa pessoa acontecer. O ponto todo é, aquele modelo antigo, né, que eu mensurava a minha força de vendas por quantas ligações ele faz por dia, quantos e-mails ele manda, hoje é muito mais quantos leads foram qualificados, quantas pessoas eu consegui gerar. Então, é muito importante que a gente se atente, deixa eu vir para cá, que a gente se atente a esse daqui, né? Você tem um número de recursos infinitos, mas você tem que encontrar o seu ponto ótimo. O que é que você precisa? Então, quando a gente está falando em fazer uma boa venda, eu preciso garantir que a pessoa de fato entendeu qual é o meu produto, entendeu qual é o meu serviço, para que quando ele for abordado, ele está prontinho para receber a minha ligação, né? Um ponto importante, tem várias formas da gente qualificar o nosso cliente. Então, Viviane, para que você entenda exatamente que tipo de abordagem eu vou fazer com o meu cliente, aqui tem 3 metodologias de vendas. Eu gosto bastante do Spin Sales, né? Situação, problema, implicação, necessidade. A minha sugestão é exatamente essa, conheça. Então, por exemplo, ali, o Felipe colocou, puxa, tudo que tem hoje que eu vendo, eu tenho também conteúdo gratuito para vender. Legal, talvez o negócio não é vender conteúdo, talvez o negócio é aplicar, a gente ter uma área que faça
a aplicação desse conteúdo. Por exemplo, em vez da gente vender uma aula tradicional como essa, expositiva, que eu vou ficar aqui 1 hora falando de produto, cara, vamos resolver um problema de vendas de verdade. Vamos pegar um participante aqui, puxa, nós temos 25 pessoas. Fale qual é o teu problema e todo mundo se dedicar para resolver. Então, a gente precisa ter clareza do que é. O Spin Sales, né? Então, colocar um contexto, fazer perguntas, mergulhar nessas perguntas e você, aqui, deixa eu colocar aqui em português, você colocar isso adiante. Vale lembrar, né, que o ciclo de vendas digitais, ele no começo, ele é muito longo. E aí o teu desafio como vendas digitais é você encurtar cada vez mais as suas vendas, para que de fato as pessoas estejam interessadas na sua oferta. Um ponto importante né, a gente precisa entender quem são os nossos clientes antes de sair oferecendo. Outro ponto é saber, será que você vai conseguir vender por telefone? Será que a pessoa está acostumada a comprar digitalmente o teu produto e o teu serviço? E outra, né? Se você não gerar confiança, credibilidade, dificilmente você vai ter nas pessoas que você está abordando algum tipo de garantia, vamos assim dizer, né? Só para você separar os 3 conjuntos de métricas e de atividades para você avaliar. Tem um conjunto de métricas que são as suas atividades, ou seja, quem abriu, quantas conversas você teve, quantos e-mails em massa você mandou. Outro ponto importante é você ter métricas de oportunidade. Quantas eu tenho em cada fase? Lembrando aqui, né, pessoal, daquele funilzão que eu mostrei lá no começo, que foi bem no começo mesmo, tá aqui, ó. Para cada estágio, pessoal, eu tenho até um funil mais top aqui para mostrar para vocês. Aqui, ó, para cada etapa de vendas, a gente tem uma métrica para a gente mensurar. Então, é aquilo que eu falei para você. Você que está vendendo digitalmente, o que não falta é indicador. Deixa eu trazer alguns dados, então, importantes aqui que eu estava falando, né? Então, assim, quantas oportunidades você tem em cada estágio? Quantas oportunidades você tem no teu funil para qualificar? Quantas oportunidades os seus executivos têm? E aí, por último, né, o seu funil, né? Quanto de volume você está adicionando, a tua expectativa de receita e assim por diante. Eu quero dizer para vocês alguns dados interessantes, né? Vamos lá, vamos fazer algumas estatísticas, né? Olha lá, quantas tentativas de contato as pessoas tiveram? Aqui é uma base de dados de 2019, mas perceba que para conseguir um retorno, em média, quem teve mais sucesso teve 12 tentativas por contato. Então não adianta você mandar um e-mail, fazer uma ligação e um contato no LinkedIn e achar que você resolveu. 12, mas Kiko, eu vou mandar 12 e-mails para o cara? Eu vou falar 12? Não, você vai criar uma cadência espalhada por 10, 12 dias. E essa cadência tem e-mail, tem telefonema, tem recado na secretária eletrônica, tem WhatsApp. E vale lembrar, tudo isso é muito importante, mas o que vende mesmo, pessoal, no final é a tal da ligação. Então, não se iluda achando que vai conseguir contato de primeira. Outro ponto importante, uma pessoa da tua área de vendas que já tenha um funil de vendas abastecido, quantas ligações ela faz
por dia. Pessoal, 65 ligações por dia faz um vendedor que é top 5. Então, agora, ele só vai fazer 65 ligações por dia se ele, de fato, ele tiver leads. Não adianta eu cobrar e botar uma meta, ó, você da área de vendas tem que fazer 30 ligações por dia. Se ele não tiver. Mas, Kiko, você me falou em algum momento que o cara, vamos lembrar que esses caras aqui só vão fazer ligações em alto volume se ele tiver quantidade alta de leads. Se ele não tiver lead, pessoal, por isso que marketing e vendas trabalham juntos aqui. Então, eu preciso qualificar e desenvolver prospects para se transformarem em leads. Se eu não tiver leads, ninguém liga. Então, essa estatística, ela só funciona se você, de fato, tiver. Terceiro ponto, taxa de conversão. Esse é um ponto muito importante. Se a taxa de conversão sua está baixa, puxa, eu mando 100 e-mails, só 0,1 por... Cara, tem alguma coisa errada no teu e-mail. O teu e-mail está longo, o teu e-mail não está bom, ele não está vendedor. Taxa de resposta baixa, não vai ter nem reza que faça ter conversão boa. Outro ponto importante, reunião online, de demonstração de produto, né? Se a gente está falando de 42 reuniões online, se imaginar que todo mês tem mais ou menos 4 semanas, estamos falando de 10 reuniões online por semana. Bem, 10, 5 dias, 2 por dia. Totalmente execuível. Então, esse é mais um indicador se está indo bem ou não. Vamos lá, aqui por ticket médio do teu produto. Se você vende um produto, né, até R$1.000, você vai ter muita reunião. E aí ela vai caindo conforme o produto. Uma coisa que ajuda muito é ter teste, né? Conta grátis, algum tipo de degustação, que aí, e se possível, autosserviço, né? Que aí o cara consegue fazer isso na hora. E outro ponto é a taxa de crescimento que você tem. Pessoal, então, lembre-se do seguinte, não adianta contratar mais vendedores e achar que a tua venda digital vai melhorar. Isso não vai acontecer. Segundo, você achar que todo mundo vai querer o teu produto e o teu serviço. Poucas pessoas vão querer o teu produto e o teu serviço. Então, não crie expectativas de vendas, aquelas expectativas mirabolantes, que eu vou sair de 1.000 para R$10.000 porque eu vou fazer anúncio. Outro ponto é, ninguém nasce com dom de vendas, tá, pessoal? Vendas é treino. Vendas é treino. Achar que a turma que fecha vendas é mais importante que o pessoal que faz pré-vendas e o pessoal que faz pós-vendas. Os três têm que andar juntos para que você possa ter uma venda de fato boa, que de fato ela seja volumosa. Bem, pessoal, estamos aqui chegando no final do nosso bate-papo e eu queria agora abrir, né, parar de compartilhar aqui PowerPoint e eu queria abrir para um papo reto e direto de perguntas e respostas. Se você tiver curiosidade de fazer alguma pergunta e eu tiver como te ajudar, eu queria aqui deixar aberto para a gente interagir. Um de cada vez, pessoal, senão eu não consigo responder todos ao mesmo tempo. Vai lá, faça a sua pergunta. Tempo, valendo. Ninguém aí? Oi. Oi, aleluia! Vamos lá, Amém. Vivi. Não gosto de deixar ninguém falando sozinho.
Ah, obrigado, viu, pela força. Venda, certo? Diz aí. Então, eu tenho aí uma certa experiência em vendas no presencial, vendas consultoria, então muito focado naquilo que é o modelo tradicional de vendas. E estou migrando para uma área do digital, totalmente digital agora, para o marketplace. Com um aspecto bem interessante. O nosso marketplace é algo diferente, a gente não tem muito benchmark para fazer, mas a minha principal dificuldade hoje, engajamento é uma coisa que, na verdade, assim, são dois projetos diferentes. Num, eu tenho muito engajamento já, a gente consegue tirar as métricas, o engajamento é legal, mas eu ainda não fiz testes de venda, então o marketplace está começando. E no outro, Ou seja, você tem eu tráfego, né, tenho, Vivi? Você tem tráfego tem, hoje. tem. Isso. Num Tá. dos projetos eu tenho muito tráfego, eu tenho uma página com 800 mil seguidores, Uau, muitos deles engajados, uau. e num setor automotivo, né? Lindo. Então, bacana, mas a gente está estruturando a empresa, tem todo um trabalho a ser feito. Outro trabalho que eu estou desenvolvendo é baseado também nas redes sociais, mas é um grupo fechado, privado, de Facebook, onde eu tenho quase 44 mil membros que são também qualificados. Nota-se, 9 anos trabalhando em um, 11 anos trabalhando no outro. Não Uau. estou no chão, não aconteceu de um dia para o outro. Os dois estão se transformando em negócio agora. Mas, no caso específico desse grupo, eu ainda preciso transformá-lo numa página, para sim ter todas as métricas, e daí começar a vender. Mas é um público que não, primeiro, tem dificuldade na venda online. Para ser mais específico, eu vou te dizer qual é a área. É usinagem. Então, é um público que antes estava ali inerte, era um público que eu mantinha porque, né, atendia essa área, trabalhava com consultoria nessa área, até o momento que uma empresa chegou para mim e disse assim, quero anunciar no seu grupo. Ok, grupo a gente não consegue ter métricas, então vamos transformar isso numa página nas redes sociais. Né? Então, estou aí nesse trabalho de que esse grupo qualificado de quase 44 mil membros venha para as páginas de Facebook, Instagram, LinkedIn, para que eu possa, sim, através da experiência que eu tenho na área e dos meus contatos com quem eu já estou desenvolvendo para produção de conteúdo, eles consigam entender o que eles têm na mão. Porque alguns já entenderam, alguns dos contatos que eu fiz já disseram, Vivi, eu quero anunciar contigo, estamos juntos, vamos desenvolver conteúdo, porque o que mais difícil você já tem, que é o público qualificado, né? Então, a parte de leads a gente já passou, a gente já está nos prospects. Mas, no caso de usinagem, a minha grande dificuldade é como que eu vou mostrar para esse público que eles já fazem isso de uma forma informal, né? Eles vão lá e fazem o seu postzinho, eu vendo isso, eu vendo aquilo, eu presto esse serviço, eu preciso de um colaborador, ou eu sou um colaborador que quero trabalhar. Como é que esse público vai entender que ele precisa vir para as páginas para sim a gente conseguir oferecer o Entendi. que eles necessitam, né? Que é talvez até o marketplace, né? Da usinagem, ou principalmente anúncio, porque é isso que a gente está focando. Tá, tá. Vivi, eu acho que assim, ó, você tem uma boa matéria-prima, mas ter uma base de 800, de 40 mil, não significa, desculpa a palavra, não significa Que eles sejam patativas. compradores. Exatamente, exatamente. Então, eu acho que assim, a primeira coisa que eu faria, eu acho que é o tal do go-to-market. Então, acho que eu faria aí um trabalho e eu segmentaria essa sua Uhum. base por geografia, demografia, para eu pegar uma pequena parcela dessa população e fazer algumas entrevistas sobre produto, o serviço que você quer oferecer, para de fato entender como que está a percepção deles. Não estou falando nem da tua empresa ainda, tá? Eu estou Uhum. falando mesmo de ligar, por exemplo, para a Vivi e falar: oi, Vivi,
você compra isso, qual é a frequência, para que você compra. Então, eu faria alguns levantamentos iniciais para fazer uma ação de go-to-marketing muito específica. A gente fala que antes de eu ir para a escala, eu preciso ser minimalista. Então, eu fecharia um grupo muito pequeno, porque o que esse cara entra de rede social? Qual é a frequência? Esse cara lê e-mail, ele prefere o WhatsApp, ele prefere vídeo. Então, assim, eu acho que tem muitas estratégias. O problema, eu acho que hoje em vendas digitais, o grande problema é que você tem muita coisa. Você tem muita, e é muito tentador. Aí você fala assim, não, 40 mil pessoas me visitam no Facebook. Tá, mas eles vão comprar? Eles querem comprar? A gente tem um planejamento para a área de né, no marketplace de automobilismo com um projeto piloto agora, que a gente vai lançar uma loja virtual. Então, aí a gente espera tirar essas métricas, né, de como é que esse público nos entende quanto outra coisa que não uma página de brincadeira, né, uma página que antes era reconhecida como uma página onde a pessoa ia se divertir, para agora, sim, um marketplace onde eles podem aparecer e mostrar seu trabalho, mostrar seu conteúdo, mais do que isso, né, desde quem é dono de oficina mecânica até quem é revendedor de grandes, os players grandes do mercado na área de automobilismo, né. Legal, legal. Mas a outra, que é de usinagem, eu estou fazendo enquetes, mas eu fiz uma enquete geral no grupo, então tá me gerando um certo resultado, mas então você me aconselha a focar. Focaria, eu quebraria a população em grupos menores. Fazer uma estratificação. Bem assim, pessoas da região sul que sejam assim, da faixa etária tal. Cara, quebra, até você pegar uma população e você começar a fazer essas perguntas. Essa população aqui não compra, não quer, vai comprar daqui 2 anos, tira. Então, já tirei da base uma massa. Agora, esse aqui talvez em 1 ano compra. Deixa eu ser. Porque quando a gente fala, os clientes têm desejos de compras em épocas diferentes. Então, se eu mandar tudo para todos, eu vou estar jogando muita coisa no lixo. Então, depois que eu segmentei a minha base, que eu entendi, aí eu vou começar a nutrir essas pessoas com informações diferentes. Então, por exemplo, se eu pegar um cara que ele está baixando conteúdo sobre alguma coisa de prática do teu produto, puta, esse cara está pensando já como executar. Não, o cara está baixando conteúdo totalmente topo de funil, só de entender o assunto. Então, a gente precisa ter clareza dessa população para que o meu conteúdo, que é a grande moeda hoje do cara querer se relacionar comigo, eu dei o conteúdo certo para a pessoa certa. A partir desse jogo, e é muito legal, porque se você tiver alguma ferramenta de CRM, você começa a perceber em que momento do ciclo de vendas cada pessoa de diferente posição do seu GTM vai acessando. Porque, de fato, em vendas digitais, o problema não é errar, o problema é errar rápido. Se você demorar muito para errar, você vai ficar muito tempo gastando dinheiro, gastando recurso, com estratégias que não dão certo. Por exemplo, o André aqui está me falando, eu quero vender um curso para Excel. Todo mundo usa Excel. Todo mundo usa Excel. Putz, então tá. Então eu vou pegar pessoas que usam Excel em começo de carreira. Já deu uma diferenciada. Pessoas que usam Excel em começo de carreira do mercado financeiro. Então, não importa qual é o corte que você vai dar no mercado. O importante é, uma vez que você cortou o mercado, que você pegue amostragens para você não gastar recurso, que recurso é valioso, tempo e conteúdo, e aí você está derrapando. Aí passou 1 mês, passou 2. E outra, se eu tenho tráfego hoje no meu marketplace, eu posso colocar várias ferramentas de monitoramento do meu marketplace, como Hotjar, como Cybershot, para eu poder saber o que os caras estão acessando, o que os caras estão clicando, o que as pessoas querem de conteúdo, para eu fazer o processo inverso. Porque às vezes o site está lindo, está maravilhoso, tem milhares de pessoas entrando,
mas eles não estão indo aonde eu quero, que é o call to action, peça uma demo. E outra, se você está trabalhando com uma população que não está acostumada em venda online, eu preciso fazer toda uma catequização da venda online. E aí, você pegar alguns clientes, depois eu vou botar aqui, vou pedir para o Felipe, assista a palestra do Jack Ma, fundador do Alibaba. Cara, meu, ninguém acreditava no produto do cara, ninguém acreditava. Sabe o que ele fez? Ele pegou pessoas e tudo que colocavam lá para vender, ele mesmo comprava para gerar tráfego, para gerar, olha, vendeu, comprou. Então, às vezes, eu preciso pegar potenciais clientes, fazer uma venda gratuita, mas aí eu vou dando barulho. Puta, o cara comprou. Então, imagina o seguinte: puta, eu tenho clientes pelo Brasil inteiro. Cara, vamos pegar uma região primeiro. Então, vamos pegar uma região. Por exemplo, pegar São Paulo. São Paulo é muito grande. Vamos pegar o estado de São Paulo interior. E quando você fecha a geografia e você começa a atuar, você consegue monitorar os resultados de uma maneira muito mais eficiente. De novo, não tem fórmula que funciona para tudo e para todos. Então, quem diz é só fazer isso que você vai começar a vender, está te vendendo uma ilusão. Não existe. O que eu acredito é cada produto e cada serviço tem que ter uma estratégia de ir para o mercado, uma estratégia de gerar prospect. Se o teu produto, por exemplo, é B2B, cara, nada melhor que o LinkedIn. Se você não conhece Sales Navigator, Prospect In, Growth Hacker dentro do LinkedIn, você já está deixando de conhecer uma das coisas mais importantes, que é, tem gente que usa o LinkedIn, mas não sabe monetizar o LinkedIn. LinkedIn também é conteúdo, também é estratégia de abordagem, também é estratégia de automação, porque qualquer que seja o teu negócio, você precisa de volume, de escala. Escala você só consegue se você usar robô. Se você não sabe como fazer isso, também não é da NASA, é simples de fazer, mas você precisa automatizar seu relacionamento. Por exemplo, hoje existem robozinhos no LinkedIn que faz todo o trabalho de mandar mensagem para quem você se conecta, para quem você não é conectado. Você não faz nada, ele vai trabalhando para você. Então, se a gente for fazer tudo no sangue, suor e lágrimas, você vai estar vendendo no formato offline digitalmente. E aí, cara, não tem alegria. Não tem alegria. Você não vai dar conta de follow-up, você não vai dar conta de e-mail, de cadência, de WhatsApp. E tudo isso você faz hoje em dia automatizado. Então, talvez, olhando o teu mercado, e acredito, Vivi, que o teu atuador seja similar de muita gente que está aqui ouvindo, às vezes a gente fazendo uma coisa menos agressiva, mais focada, é que nem quando a gente vai fazer tese, TCC, né? Se você abre muito a tua prova, a tua crença, você depois não tem dados estatísticos para fechar. E outra, venda digital parece barato, mas não é barato. Porque, por exemplo, botar dinheiro no Facebook para mim, só eu, Kiko, acho que é bom no B2C. No B2B eu tenho minhas dúvidas. Então, de novo, a ideia desse nosso bate-papo hoje era muito mais provocar vocês. Se alguém quiser mandar, eu vou botar aqui o meu e-mail. Quem quiser me mandar uma mensagem, vou deixar aqui também 83692989. Quem quiser mandar um WhatsApp, não cobro nada, não estou vendendo consultoria, tá, pessoal? Para deixar isso bem claro, eu estou muito mais aqui querendo ajudar vocês com vendas digitais. Manda sua dúvida, se eu puder resolver, eu ajudo, eu dou dica. Putz, qual é o site hoje para eu fazer? Cara, se eu não souber, eu faço parte de um monte de grupos de vendas digitais. Uma coisa eu garanto para vocês: venda digital, assim como as vendas, como vou dizer, de antigamente, cara, os caras que melhor vendem
são os caras que melhor têm a disciplina para se organizar. E, ó, todo dia, venda digital, todo dia você tem que fazer alguma coisa. Todo dia. Você tem que ter uma agenda. Tem a hora certa para você abordar o cara no LinkedIn, tem a hora certa para você abordar o cara no Instagram, tem a hora certa para você passar a mão no telefone, soltar o e-mail marketing. Então, todas essas ferramentas, a gente precisa fazer isso de uma forma bastante inteligente para a gente ter. E ó, já veio ali, já apareceu na tela para eu encerrar logo esse negócio aqui. Ok, ok, ok! Vai, professor, toca que tá interessantíssimo. A galera tá curtindo. Pode tocar quanto quiser. Não, eu não quero ficar aqui sendo redundante. Se alguém tiver aí mais alguma coisa, quiser prosear aí, estou à disposição para a gente, sei lá, mais 5 minutinhos a gente encerra aqui para não ficar uma coisa muito extensa. Ó, outra dívida aqui, ó, uma outra dívida que trouxeram aqui, ó. Então, André, eu acho que como definir a persona, cara, isso é um super dilema, tá? De como como eu defino uma persona? Olha, tem vários caminhos de você definir a persona e a tentação quando você tem um produto legal é você achar que é tudo para todos. Então, eu diria assim, quem facilmente compraria algo, por exemplo, curso de Excel? Quem vai usar o curso de Excel? Puxa, pode ser um aluno de faculdade que está se formando, pode ser um cara que está começando a jornada. Pensa assim, aonde vai ter mais volume? Na base da pirâmide ou no topo da pirâmide? Na base. Então, provavelmente, pessoas que estão começando a carreira, que estão entrando no mercado de trabalho, sejam pessoas com grande propensão a precisar aprender Excel. O problema é que quem está começando a carreira geralmente não tem dinheiro. Então, eu tenho que fazer, de repente, um curso de Excel bem baratinho, que o cara faz o primeiro curso e aí ele vai. Outro ponto importante é tudo que eu não posso escalar em termos de venda, eu tenho dificuldade de vender ele digitalmente. Porque o autosserviço no digital, ele é muito importante, né? Quando a gente fala de cursos, eu tenho um colega que ele montou exatamente essas coisas, curso de Excel, curso de PowerPoint, curso de fale bem publicamente. Ele vendia em supermercado a R$ 15, a R$ 20. Era cursinho bem básico. O cara gravava lá o seu YouTube, tinha algumas animações e ele começou a vender. E detalhe, ele não começou a vender no Grupo Pão de Açúcar. Ele pegou o supermercado do bairro que ele mora, que ele conhecia o gerente, ele botou lá, o cara comprava no caixa e levava R$ 15, R$ 20. Só que pensa assim, ó, 1.000 pessoas comprando o seu produtinho de R$ 15, vira R$ 15.000. Então, às vezes, você fazer uma videoaula simples você mesmo, tá lá, boto aqui no fundo uma tela verde, boto meus PowerPoints, gravo e começo a vender isso, dá um mega resultado. Eu tenho um outro amigo que bem, hoje ele está em outro patamar, mas ele começou a vender consultas de psicologia por WhatsApp. As pessoas mandavam os problemas, ele respondia. Ele mandava os problemas, ele respondia. E aí ele criou um consultório WhatsApp de psicologia. Então ele cobrava uma mensalidade aí de R$ 30, R$ 40 por mês, dava dicas, sugestões e uma consulta de meia hora por vídeo. Ele começou a vender, primeiro ano ele vendeu muito pouco, segundo ano ele começou a fazer dinheiro. Hoje ele tem um site que tem 1 milhão de visitantes por mês. Ele ganha mais dinheiro com anunciante do que vendendo o serviço dele de consultor à distância, né? Psicólogo à distância. 3 anos ele levou para botar o site dele lá para frente. Então, assim, eu acredito bastante nas vendas digitais. Eu gosto muito desse tema. Espero que vocês tenham também se divertido aí.
Ô, fala, meu amigo. Aproveitando esses 5 minutinhos aí que o professor Pode tá ser dando 10. essa canja, até 10, quantos o professor quiser, ou quanto a galera quiser aqui. Eu tenho uma dúvida, vou pegar esse gancho que o Vai lá, professor está vai lá. falando, dessas pequenas coisas, a galera que está vendendo esses cursos ali no mercado, essa galera que está tendo acesso ao WhatsApp, essas praticidades que a tecnologia está dando para a gente hoje em dia, nesse âmbito de pandemia que a gente está vivendo, a oferta está muito grande na questão, falando um pouco da minha área aqui da Sustentare, a oferta está Sim. muito grande de cursos, webinars, palestras, muita coisa gratuita, muito conteúdo sendo divulgado nas redes sociais e na internet. E como a galera está em casa, está tendo muito até tempo para conseguir consumir isso tudo. Uhum. Só que muitas vezes é tanta oferta que a procura baixa. Como é que eu consigo trabalhar isso tendo o meu produto? Como é que eu consigo atingir essa pessoa, sendo que as oportunidades que ele tem no mercado são muito grandes, só que eu sei que o meu produto, falando de qualidade, a qualidade é muito superior. Eu nicharia, eu trabalharia em nichos, assim como vocês criaram a escola de vendas, como você já estão avançando na solução. Eu vejo que você montar educação por assinatura é um bom negócio, ou seja, imagina que você pode pegar um grupo aí de ex-alunos, uma base boa de pessoas que conhecem a Sustentare, principalmente na região, que antigamente tinha um diferencial forte do presencial, e tentar primeiro mapear com eles que tipo de conteúdo essa turma quer. Porque de verdade, assim, tem um monte de coisa, mas eu vou dizer para você, 99% das ofertas, Jesus me chama, né? Porque é um negócio ali o cara faz tudo, né? Então, assim, eu trabalharia em nicho, eu trabalharia, tenho certeza que vocês já devem ter feito isso, mas uma pesquisa, cara, bem, que tipo de conteúdo esse cara tá precisando? E às vezes ele não está precisando de conteúdo, ele está precisando resolver um problema. Então, talvez a gente tenha que parar de vender conteúdo e formação e aprender a resolver problema e resolver o problema com os professores. Como a gente fez uma classe, inclusive, de vendas, que foi bem legal, que a gente tinha lá de resolver problemas. O que mais? Eu O acho hub que de vendas. também vocês têm um volume de conteúdos, cara, assim, muito grande. E talvez esse volume de conteúdos você precise revisitá-lo para criar novas cadências, novas formas de disponibilizar. Agora, o que você falou é fato. Eu não tenho essa resposta, mas uma pesquisa mais profunda com os teus consumidores e mais com quem são os potenciais consumidores desse conteúdo de vocês? Quem é que se importa com conteúdo de qualidade, mesmo que isso implique eu pagar um pouquinho mais caro? Porque é esse cara, com certeza você já deve ter isso, mas é esse cara que talvez você possa ajudar. E talvez outra coisa que nessa época do ano faz muito sentido, talvez a sustentar e acelerar o B2B, né? Que de repente ajudar os caras a resolver problemas dentro da empresa por meio da educação também seja outro caminho. O fato é, vocês têm reputação, vocês têm conteúdo e vocês têm um arsenal de professores de primeiríssima. Nem eu estou falando, tá? Estou falando dos professores mesmo de verdade, que eu sou muito mais um cara que gosta do assunto que um cara que vive dando aula. Eu não vivo dando aula, né? Então, eu acho que tem potenciais diferenciadores. Bem, é Obrigado, isso, professor. turma. Quero agradecer. Deixa eu ir aqui que agora tenho que ir para uma outra aula que já começou, eu estou atrasado. Agradeço todo mundo, deixei meus telefones, e-mail, manda bala. Só precisando, me chame. Professor, não foi combinado, mas o professor falou de educação por assinatura ali, de ter um conteúdo por assinatura. Como a gente está falando de vendas, eu não posso deixar de fazer o meu Faz o merchan seu aqui. merchan aí.
E de convidar todo mundo a conhecer um pouco da Escola de Vendas. A gente tem um conteúdo bem legal. Entra lá no site da Sustentário, procura a Escola de Vendas. A gente tem um conteúdo gratuito que a gente está sempre alimentando ali. A gente tem uma assinatura também, onde toda semana a gente produz alguns conteúdos. Então, você paga mensal e você tem acesso a esse conteúdo. E também tem toda a formação, pós-graduação também da Escola de Vendas, com professores sensacionais como o Kiko e muitos outros aí que tem um conteúdo sensacional. Então, fica o convite. Quero agradecer todo mundo por essa noite, agradecer também ao professor, foi sensacional a noite e qualquer coisa estou à disposição de todos. Obrigado a Sustentar e mais uma vez sempre presente na vida de todo mundo, ajudando aí. Obrigado, pessoal. Uma ótima noite. Valeu, professor. Valeu todo mundo. Uma boa noite a todos. Valeu!